Continuando nossa aula de Romanos 8, o segundo ponto, o segundo elo da corrente do propósito predeterminado, o propósito eterno de Deus, é a predestinação. Em alguns minutos, nós vamos falar de um assunto que tem gerado polêmica há mais de 1000 anos, né? Ou 1500 anos, 1000 anos, sei lá. Então, não sejamos presunçosos a respeito disso. Os que dantes conheceu, também nos predestinou. Predestinou para quê? Para ser conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, Deus te predestinou para ser como Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Tem gente que fala assim, eu não creio na predestinação. Então, o que se faz com esse versículo e com muitos outros? Você pode dizer, eu não entendo a predestinação. Eu também não. Na sua plenitude, não. Então, mas crer nela é outra coisa. Eu creio que Deus me predestinou para ser conforme o Filho dele. Isso é maravilhoso, porque ele me pré-conheceu. Isso é divino. A predestinação, a palavra grega é pró-horizo, ou seja, pró é antes e horizo é que gera a palavra portuguesa, horizonte, né? Então, a predestinação, né, seria o lugar onde se estabelece o limite do que podemos ver. Então, predestinar, dentro dessa definição, seria enxergar o horizonte de antemão, antes que ele apareça, né? Deus vê tudo, conhece tudo, sabe tudo. E aí Deus pega e coloca pessoas dentro de um limite e marca algo para elas que só ele vê esse limite. O Pedro fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Ou seja, nós somos eleitos nessa pré-horizo, né? Ele pré-conhece e ele separa e lhes dá um destino. E qual que é o destino? Nós temos um destino. E a gente, quando fala de destino, a gente fica arrepiado, né? Mas o destino é bom para os que creem, né? Para os que ele chamou. Serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Então, Jesus é o nosso fim, o nosso alvo, o nosso modelo, e essa afirmação, a presciência somada ou explicada ou aumentada pela predestinação devia nos dar mais confiança, segurança e certeza, em vez da gente ficar debatendo palavras e teorias e Calvino e Armínio, etc. Pode isso, não pode aquilo. Melhor a gente abraçar a fé e abraçar o que Paulo quis falar, quis escrever para os irmãos aqui, que era lhes dar uma confiança que eles estavam destinados para a vida eterna, ou destinados para ser conforme o Filho, que Deus está comprometido a nos fazer chegar lá, como ele nos salvou pela graça, né? Olha em Efésios 4, quando diz que ele designou alguns para apóstolos, versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então,
Nosso destino é atingir a medida da plenitude de Cristo. Alguns podem pensar que esse Efésio aqui é algo para a gente atingir em vida. Eu não creio. Eu gosto de abraçar o que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Deixe-me abrir a Bíblia aqui nesse texto para ler para vocês. Hebreus capítulo 12. Vamos lá, Hebreus capítulo 12. Se nós vamos alcançar a estatura de Cristo na terra, será? Tão terrível, Hebreus 12, Moisés tendo a visão lá do Monte Sião, do Monte Sinai, versículo 21. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegasse ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Eu li esse texto e eu pulava uma frase aqui. Deus o juiz, beleza, a gente entende. Jesus o mediador, também a gente entende, ao sangue, etc. Mas essa frase, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, o que é isso? Será que você entende isso? Os espíritos dos justos aperfeiçoados? A minha teoria é que no momento que você morre, o seu espírito, você é um justo, seu espírito é aperfeiçoado e você atinge a medida da estatura de Cristo naquele momento. Então, por isso, não temas, ó pequenino rebanho, descansa no poder de Deus. Deus te destinou para ser conforme o Filho dele e ele vai completar a obra, como Paulo diz, até o dia de Cristo. Por que ele disse até o dia de Cristo? Porque até o dia que Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Ou seja, naquele momento da glorificação, da transformação, o seu espírito vai ser totalmente aperfeiçoado para estar com Deus, porque de outra forma, quem é perfeito para estar com Deus? Confundimos santificação com algo que, quando diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, muitos acham que tem que batalhar para ser santo, para ver o Senhor, como se a pessoa fosse agregar algo à salvação. Nem a santificação é um agregar a salvação. A santificação é o processo natural, vamos dizer assim, entre aspas, é um processo espiritual, daqueles que são justificados, porque no momento que você é justificado, no momento que Deus te salva, no momento que você entende o Evangelho, abre o coração, se arrepende e é salvo, Deus começa a te santificar e Ele vai completar a obra até o dia da sua morte, ou o dia final da ressurreição, o dia de Cristo, como Paulo diz. Então, Deus determina, Deus predestina e nos coloca no caminho de cumprir esse destino, que ele é dinâmico, participativo, real, para quem anda com Deus. Então, ele é vivo, é dinâmico, não é? Aconteceu isso de mal que Deus destinou. Para de pensar de modo pequeno. Pensa na figura maior, é ser como Cristo. Agora, entre aqui, hoje, agora e o ser como Cristo, todas as coisas vão colaborar para o seu bem. Por quê? Por causa do propósito dele em te fazer como Cristo. Aleluia, Bom demais.
Então, o mais importante de tudo é o destino final. Vai ser como Cristo em corpo, né? Em corpo glorificado, semelhante ao dele, está escrito. João escreveu, né? Semelhante ao dele, em corpo, em espírito, porque você não vai ter mais pecado, pureza, santidade. Só não vai ser em eternidade, porque nós não vamos virar Deus, né? Aleluia. Então, por isso que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Será que a gente consegue enxergar a beleza do propósito de Deus na presciência e na predestinação sem cair em debates inúteis? Vou contar uma historinha. Eu ensinando Romanos há anos aí no seminário. Um belo dia no café, um aluno vira para mim e falou assim: ele não era meu aluno, ouviu falar. Ouvi falar que o irmão é calvinista. Ai, meu Deus. Eu falei: querido, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu não sou. Por favor, não me rotule. Eu quero ser bíblico, quero estudar a Bíblia, crer na palavra de Deus e ensiná-la com integridade. Aí, se alguma coisa que eu ensino fica parecendo com o que Calvino ensinou, puxa, ou que Arminio ensinou, puxa, seria uma honra, né? Gente boa demais. Agora, quando você rotula as pessoas, eu sou calvinista, então você fecha a porta para a revelação da palavra de Deus, ou para ter entendimento. Ou às vezes, por incrível que pareça, quando ele me falou aquilo, vocês sabiam, eu nunca tinha lido nenhum livro de Calvino. O que é muito engraçado. E depois disso, até tem hoje uns 2 ou 3 livros de Calvino, e eu depois disso fiquei curioso e estudei um pouquinho sobre Calvino. Para muitos teólogos, Calvino foi talvez o exegeta da palavra de Deus mais acurado, né? Então, sobre predestinação, a gente podia ficar muito tempo falando a respeito, mas é difícil, é um assunto delicado. Outra vez fui dar aula num seminário, assim, uma aula de visitante. Acho que era 2 ou 3 dias. E fui falar de Romanos. Sabe, a primeira pergunta que me fizeram? E a predestinação? Meu Deus! Tem tanta preciosidade na carta de Romanos, né, capítulo 1 até o final, que ele termina a carta com um grande abraço, que a gente fica preso em palavras, em questões. Então, não fique preso em questões, não é? Se você crê diferente do que eu estou te ensinando, glória a Deus, você é livre, né? Se você crê que você pode perder a salvação, glória a Deus. Eu prefiro crer que Deus vai me levar salvo para o meu lar, como Ele me salvou pela graça. Então fica firme aí, né? Não se deixe enganar pelos homens, né? E creia na palavra de Deus e você vai estar seguro, em nome de Jesus. Amém. O próximo elo da corrente, depois da predestinação, né? Os que ele... Vamos reler aqui, né? Vamos lá. É o chamado, né? Mas eu quero ler o versículo again, de novo. E sabemos, né? Porque os que dantes conheceu, ou presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Né? O primogênito é o primeiro que foi gerado. O primeiro que foi gerado, Jesus foi gerado na ressurreição dos mortos. Lembra que eu disse no capítulo 1
quando Deus fez um decreto eterno, tu és meu filho, eu hoje te gerei, não fala que Jesus não existia e passou a existir, fala que ele foi gerado ou confirmado que ele era filho de Deus, ou Deus vivo, na ressurreição dos mortos, o decreto divino. Por isso que ele é o primogênito entre muitos, o primeiro que ressuscitou, e nós vamos ressuscitar também. A garantia é mais uma garantia que vamos estar lá. Então, segundo o elo da corrente se foi. E aos que predestinou, a esses que ele predestinou, então se Deus não te predestinou, se você não crê, então você não vai entrar no próximo etapa. É melhor crer mesmo sem entender. E aos que predestinou, a esse também chamou. 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 Parece daquele disco que agarrou, né? Aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, no próximo vídeo, vou falar sobre o chamado. Tá muito bom, né? Deus te abençoe. Fica na paz.